Acabou o carnaval, mas algumas pessoas puderam curtir a folia numa boa porque tiveram folga no trabalho. Nesse vídeo você vai entender por que algumas pessoas tiveram essa folga, outras não. Vai entender a diferença entre ponto facultativo e feriado e qual é a consequência dessa diferença no dia a dia de trabalho. Para começar logo de cara, Carnaval, Quarta-feira de Cinzas, Dia da Consciência Negra não são feriados, gente, são pontos facultativos. Feriado e ponto facultativo são datas comemorativas, só que o feriado ele é reconhecido por meio de uma lei, por meio de uma portaria, e o ponto facultativo é uma data comemorativa não oficializada por lei. Um ponto facultativo, para que seja reconhecido como um feriado, tem que ser por meio de uma lei dada ou pelo estado ou então pelo município. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. O carnaval é então um ponto facultativo, isso já ficou claro. Só que o estado do Rio de Janeiro oficialmente decretou o carnaval como sendo um feriado. Agora, isso já não existe, por exemplo, no estado de São Paulo. Mas a cidade de São Paulo fez uma lei reconhecendo o Dia da Consciência Negra como sendo um feriado. Isso já não acontece, por exemplo, na cidade de Curitiba, em que essa lei não existe. Eu publiquei um artigo no site meexplicadireito.com.br, eu vou deixar o link aqui na descrição, com esse rol aí de feriados e de pontos facultativos. O Ministério do Planejamento faz uma portaria todo ano para estipular qual o dia que vai ser feriado e qual o dia que vai ser ponto facultativo para o serviço público. Só que algumas empresas privadas acabam utilizando essa portaria como base para nortear aí o seu horário de expediente. Então, a saída para que você consiga identificar se no seu estado, no seu município, um ponto facultativo é ou não feriado, primeira coisa, dê uma olhada nessa portaria aí do Ministério do Planejamento, clicando no link do artigo que está aqui embaixo. Segunda coisa, é possível que você faça a consulta no site da Assembleia Legislativa do seu estado ou então no site da Câmara dos Vereadores do seu município para ver se o determinado ponto facultativo que você procura foi reconhecido oficialmente como feriado. Outra opção é dar uma olhada na convenção coletiva da categoria. Sim, algumas convenções coletivas acabam estipulando esse tipo de assunto, se é ponto facultativo ou se é feriado. Mas aí, como é que fica essa diferença na prática, no dia a dia do empregado? Bom, quando for feriado, o empregado não pode trabalhar. Se o empregador exigir que o empregado trabalhe, vai ter que pagar em dobro por esse dia, exceto se a empresa tiver autorização para funcionamento em feriados, que vai estar estipulada no documento coletivo, na convenção coletiva da categoria. E aí vai prever alguma forma de benefício para o empregado, como por exemplo a folga correspondente em outro dia. Agora, quando for ponto facultativo, vai ser um dia normal de expediente. Então, se o empregado decidir voluntariamente faltar nesse dia, é considerado uma falta injustificada, por isso ele pode sofrer então o desconto pelo dia que ele faltou e também pelo descanso semanal remunerado, o DSR, daquela semana. Se, no caso do ponto facultativo, a empresa por livre iniciativa quiser dar a folga para os seus empregados, não vai poder descontar essa folga da folha de pagamento, porque foi um ato de iniciativa da própria empresa. Outra questão que é importante esclarecer é o fato de algumas empresas terem banco de horas estipulado. Então, nesse caso, precisa ver direitinho como é que é a regra de compensação quando é feriado, se a mesma hora corresponde à hora normal, e então precisa ver como é que ficou nesse contrato estabelecido, que como a gente viu na reforma trabalhista, pode ser até um contrato individual entre empresa e empregado. Se você quer saber mais sobre essas mudanças da reforma trabalhista, dê uma olhada nos links que eu vou deixar aqui embaixo. Eu já fiz 2 vídeos sobre a reforma trabalhista, um primeiro vídeo quando saiu essa lei e um segundo vídeo com as alterações da medida provisória 808. Então é isso, gente.
Se você quer saber sobre outros assuntos do direito, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou fazer um vídeo explicando direito para você. E acompanhe as publicações no site meexplicadireito.com.br.